Naquele fim de tarde silencioso, quando o sol já começava a desaparecer atrás das plantações e o céu ganhava tons alaranjados e escuros ao mesmo tempo, Antônio, o agricultor que tudo ouve, estava sentado em sua varanda de madeira, como fazia todos os dias. O vento passava devagar entre os campos, trazendo o cheiro da terra seca e das árvores ao longe. Para qualquer outra pessoa, aquele era apenas mais um dia comum no interior. Mas para Antônio, cada som carregava uma história, cada detalhe revelava algo que ninguém mais percebia. E naquele dia, antes mesmo de qualquer mudança visível, ele já sabia que algo diferente estava prestes a acontecer. Ele inclinou levemente a cabeça, como fazia sempre que precisava escutar com mais precisão. O mundo ao redor parecia normal, mas havia algo sutil que não se encaixava naquele cenário tão familiar. O agricultor estava acostumado com os sons da estrada de terra que passava em frente à sua casa. Ele sabia quando alguém vinha a pé, quando era cavalo, carroça, ou até mesmo um animal atravessando o caminho. Cada passo tinha um peso, cada movimento tinha um ritmo, e Antônio reconhecia todos. Mas naquele momento surgiu um som novo, um passo leve, quase silencioso, vindo pela estrada. Ele franziu levemente a testa, tentando identificar quem poderia ser. Aquela forma de caminhar não era de nenhum morador da região. O passo continuou lento e constante, aproximando-se da casa. Não havia pressa. Não havia hesitação. Antônio percebeu algo estranho imediatamente. O passo não fazia o som típico da poeira sendo arrastada. Era como se a pessoa pisasse com cuidado demais, controlando cada movimento. O agricultor se levantou devagar, apoiando-se no bastão de madeira, enquanto seus ouvidos se concentravam totalmente naquele som. O vento diminuiu por um instante, como se abrisse espaço para que aquele passo fosse ouvido com mais clareza. Então Antônio percebeu outro detalhe inquietante. Não havia som de respiração, nenhum ruído de roupa se movendo, nenhum sinal comum de alguém caminhando. Apenas os passos. Isso fez seu coração acelerar levemente, não de medo, mas de alerta. Algo não estava certo. O passo então parou bem diante da varanda. E foi nesse exato momento que uma voz feminina disse: "Boa tarde", mas Antônio já sabia, aquilo não era uma visitante comum. Antônio permaneceu em pé na varanda com o bastão firme nas mãos, enquanto a presença da caminhante se fixava diante dele. O ar parecia mais denso, como se até o vento tivesse diminuído para ouvir aquele encontro. A voz dela havia sido suave, educada, quase comum, mas para ele, não existia nada de comum naquele momento. O agricultor não respondeu de imediato. Ele apenas escutou. Escutou além das palavras, além do tom, além do que qualquer outra pessoa perceberia. E foi nesse silêncio que ele teve a primeira certeza: havia algo errado naquela mulher. Ele inclinou levemente a cabeça, analisando cada detalhe sonoro que vinha dela. Não apenas o que ela dizia, mas como dizia. O tempo entre as palavras. A forma como o ar se movia antes de cada som. Então Antônio respondeu com calma: "Boa tarde". Sua voz saiu firme, mas carregada de atenção. Ele não estava apenas conversando, estava investigando. A mulher deu um pequeno passo à frente. O som foi leve, quase controlado demais. Como se ela tivesse aprendido a pisar daquele jeito. "Estou passando pela estrada, fiquei sem rumo", disse ela. A frase era simples, mas havia algo na forma como foi construída que não parecia natural. Antônio percebeu imediatamente. As palavras estavam certas, mas o ritmo não. Era como ouvir alguém repetir algo que não era seu. Ele já havia escutado muitas pessoas perdidas naquela região. Sempre havia hesitação, respiração irregular, sinais de cansaço. Mas naquela mulher, não havia nada disso. Nenhuma falha, nenhuma emoção verdadeira no tom. O agricultor sentiu um leve aperto no peito. Não de medo, mas de alerta. "Você veio sozinha?", perguntou ele, mantendo o olhar fixo na direção da voz. Houve uma pequena pausa antes da resposta. Curta, mas suficiente para ele perceber. "Sim", respondeu ela. Mas dessa vez a palavra veio ligeiramente atrasada, como se tivesse sido pensada demais. Antônio franziu a testa quase imperceptivelmente. Aquilo não era hesitação comum. Era construção. O silêncio voltou por um instante. O som dos campos ao redor parecia distante agora. O agricultor então deu um passo à frente. Não para se aproximar, mas para testar. O som da madeira sob seus pés ecoou claramente. Um som natural, com peso, com presença. A mulher não respondeu com movimento imediato. Isso foi o suficiente para Antônio perceber outro detalhe. Pessoas reagem a movimentos próximos. Sempre. Mas ela não reagiu. Como se não estivesse realmente acompanhando o ambiente ao redor. Ou pior, como se estivesse focada apenas nele. Antônio então mudou levemente o tom da voz.
Você não é daqui, disse ele, não como pergunta, mas como afirmação. A mulher respondeu rápido dessa vez, não. Rápido demais. Sem pausa. Sem respiração entre a resposta. Aquilo fez o alerta dentro dele crescer ainda mais. O agricultor então começou a perceber algo ainda mais estranho. Não havia som de roupa se movendo com o vento. Não havia ajuste de postura. Não havia pequenos movimentos naturais do corpo humano. Era como se ela estivesse parada, imóvel demais. O filhote de vento que passava pelo campo tocou a varanda, mas não produziu nenhum som nela. Antônio percebeu isso claramente. E naquele momento uma certeza começou a se formar. Aquela mulher falava como gente, caminhava como gente, mas não reagia como gente. O agricultor então fez a pergunta que mudaria tudo. Você está mesmo aqui, ou só quer parecer que está? O silêncio caiu imediatamente. Pesado, profundo. E pela primeira vez, a mulher não respondeu. Nenhuma palavra, nenhum movimento, nada, apenas a presença, imóvel, observando, esperando, como se tivesse sido descoberta. Antônio sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Aquilo não era uma simples viajante, nem alguém perdida, era algo que estava tentando ser, tentando parecer, mas que ainda não sabia como agir completamente. Antônio permaneceu de pé na varanda, com o corpo imóvel e o bastão firme em suas mãos, enquanto a presença da mulher permanecia diante dele, silenciosa demais para alguém real. O ar entre os dois parecia carregado, como se algo invisível estivesse sendo construído naquele encontro. Para qualquer outra pessoa, aquela seria apenas uma conversa estranha ao entardecer. Mas para ele, cada detalhe gritava algo diferente. Ele não precisava enxergar para perceber que aquilo à sua frente não se encaixava no mundo comum. E naquele instante sua atenção deixou de ser apenas curiosidade, e passou a ser investigação profunda. O agricultor inclinou levemente a cabeça, concentrando-se no som mais importante de todos. A respiração. Mas não havia nenhuma. Ele já havia conversado com centenas de pessoas ao longo da vida. Sempre existia um padrão. O ar entrando, o ar saindo, pequenas pausas naturais. Mas naquela mulher, não havia isso. Nenhum ciclo de respiração audível. Era como se ela apenas falasse, sem precisar viver. Antônio sentiu um leve arrepio subir pela nuca, mas manteve a calma. O medo não ajudava a ouvir melhor. Ele decidiu continuar o teste. Você veio de onde? Perguntou com a voz neutra. Houve uma pausa curta. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Antes da resposta dela, surgiu outro som. Um eco leve, quase imperceptível. Como se a voz estivesse sendo formada antes de sair. Então ela respondeu, da estrada. Simples, direto, mas não era só a frase. Era o tom. Antônio congelou por dentro. Aquela voz não era totalmente dela. Havia algo misturado ali. Um segundo timbre. Um segundo padrão. Como se estivesse imitando outra pessoa. O agricultor reconheceu aquilo imediatamente. Não pelo rosto, mas pelo som. Era parecido com a voz de alguém da vila. Alguém que ele conhecia bem. Mas estava errado. Era uma cópia imperfeita. Um encaixe forçado. Como uma peça no lugar errado. Antônio apertou o bastão com mais força. Agora ele tinha certeza. Aquilo não era apenas alguém falando estranho. Era algo tentando reproduzir vozes. Ele então deu mais um passo à frente. Desta vez mais firme. O som da madeira ecoou claro. Natural. Pesado. Real. A mulher permaneceu imóvel. Sem reação. Sem ajuste de postura. Sem qualquer sinal humano. Isso confirmou ainda mais suas suspeitas. O agricultor então falou novamente, agora com intenção. Essa voz não é sua. O silêncio caiu imediatamente. Nenhum som respondeu. Nenhuma tentativa de disfarce. Nada. Apenas a presença. Imóvel. Então, algo mudou. A mulher falou novamente. Mas dessa vez, a voz não era a mesma. Era outra. Diferente. Mais grave. Mais próxima. Mais familiar. Antônio sentiu o coração bater forte. Aquela voz ele conhecia. Muito bem. Era de alguém que já havia passado por aquela estrada. Alguém que ele já havia ouvido muitas vezes. Mas não estava ali. Não podia estar ali. O agricultor respirou fundo. Agora não havia dúvida. Aquilo não estava apenas imitando sons aleatórios. Estava copiando pessoas. Reproduzindo vozes reais. Usando lembranças. Usando registros. Como se estivesse aprendendo o que é ser humano. O agricultor então perguntou com firmeza. Quantas vozes você tem? A resposta veio, mas não como uma frase. Foi um som. Múltiplo. Sobreposto. Como várias vozes tentando sair ao mesmo tempo. Algumas conhecidas.
outras desconhecidas, algumas próximas, outras distantes. Era como ouvir a memória de várias pessoas ao mesmo tempo. Antônio ficou imóvel. Aquilo era impossível. Nenhum ser humano faria aquilo. Nenhum animal faria aquilo. Aquilo não era imitação simples. Era reprodução. Era aprendizado. Era algo absorvendo o mundo. E naquele momento Antônio percebeu a verdade mais perturbadora de todas. Aquela caminhante não era uma pessoa perdida, nem alguém fingindo. Era algo que existia ali há muito tempo, ouvindo, aprendendo e agora finalmente tentando falar. Antônio permaneceu imóvel na varanda com o corpo rígido e os ouvidos totalmente focados naquela presença diante dele, enquanto as vozes que haviam surgido se dissipavam lentamente no ar. O silêncio que veio depois foi ainda mais pesado do que qualquer som. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio carregado de intenção, como se algo estivesse analisando cada reação dele. O agricultor sabia que havia cruzado um limite naquele momento. Ele não estava mais diante de algo desconhecido. Ele estava diante de algo que agora sabia que havia sido descoberto. E aquilo mudava tudo. O vento voltou a passar pelo campo, mas agora parecia distante, irrelevante diante do que estava acontecendo ali. Antônio inclinou levemente a cabeça, tentando captar qualquer sinal novo. E foi então que percebeu algo diferente. A presença não estava mais apenas parada. Ela estava ajustando. Pequenos movimentos começaram a surgir. Leves. Quase imperceptíveis. Como se estivesse aprendendo a agir. Como se estivesse tentando parecer mais humana. O agricultor apertou o bastão com mais força, não por medo, mas por atenção máxima. Então a voz surgiu novamente. Mas dessa vez, era perfeita. Sem falhas, sem atraso, sem sobreposição. Uma única voz, clara, precisa. Antônio sentiu o coração acelerar. Aquilo havia melhorado. Em segundos. Estava aprendendo rápido demais. A voz então falou algo que fez tudo piorar. Disse apenas, você sabe quem eu sou. O agricultor ficou em silêncio. Ele não respondeu imediatamente. Porque ele realmente sabia. Não pela aparência, mas pelo som. Aquela voz, ele já tinha ouvido antes. Muitas vezes. Em momentos importantes. Em dias que ele lembrava perfeitamente. Era uma voz do passado. Uma voz que não deveria estar ali. Uma voz que não existia mais. Antônio respirou fundo. Seus dedos apertaram o bastão com força. Aquilo não estava apenas imitando. Estava escolhendo. Escolhendo vozes que afetavam ele. Escolhendo memórias. Escolhendo sentimentos. Ele então falou com a voz baixa. Essa voz não é sua. O silêncio caiu por um instante. E então veio a resposta. Ainda mais perfeita. Ainda mais próxima. Ainda mais pessoal. Mas você reconhece. Antônio fechou levemente os olhos. Aquilo estava certo. Ele reconhecia. E era exatamente por isso que era perigoso. O agricultor então começou a entender o que realmente estava acontecendo. Aquilo não queria apenas parecer humano. Queria ser aceito como alguém específico. Queria ocupar um lugar. Queria ser alguém na memória dele. E foi então que ele percebeu algo ainda mais perturbador. Aquilo não havia aparecido por acaso. Não era um encontro aleatório. Não era coincidência. Aquilo escolheu ele. Porque ele ouvia. Porque ele lembrava. Porque ele reconhecia vozes melhor do que qualquer outra pessoa. Ele era o alvo perfeito. O agricultor então deu um passo lento para trás. A madeira da varanda respondeu com um som firme. Real. Humano. Mas desta vez, a presença não imitou imediatamente. Houve uma pausa. Pequena, mas suficiente. Como se estivesse pensando. Ajustando. Evoluindo. Então o som veio novamente. Um passo. Mais próximo. Subindo. Tocando a madeira da varanda. Mas sem peso. Sem impacto real. Apenas o som. Antônio sentiu um arrepio profundo. Aquilo estava aprendendo rápido demais. Estava se tornando melhor. Mais convincente. Mais perigoso. E naquele momento ele percebeu a verdade mais assustadora de todas. Aquilo não queria apenas falar com ele. Aquilo queria substituir alguém. E ele era o único que podia perceber antes que fosse tarde demais. Antônio permaneceu parado na varanda, sentindo que aquele momento havia chegado a um ponto sem volta, enquanto a presença subia lentamente os degraus invisíveis até ele. O som era perfeito demais agora. Cada passo, cada pausa, cada detalhe havia sido ajustado com precisão assustadora. O agricultor não precisava ver para entender o que estava acontecendo. Aquilo não era mais apenas algo tentando imitar. Era algo que havia aprendido o suficiente para começar a substituir. E naquele instante, Antônio percebeu que não estava mais diante de um erro, mas de uma intenção.
O som parou a poucos centímetros dele. Não havia corpo. Não havia respiração. Mas havia presença. Forte. Clara. Quase real. O agricultor respirou fundo. Seus ouvidos estavam atentos a tudo. E então, a voz veio. Não qualquer voz. A voz. Aquela que ele conhecia melhor do que qualquer outra. Aquela que ele nunca esqueceu. Aquela que não deveria existir ali. Antônio. Ele não se moveu. Não respondeu. Mas por dentro, tudo congelou. Aquilo havia encontrado a voz certa. A mais forte. A mais profunda. A mais perigosa. A voz de alguém que ele já perdeu. Alguém que ele reconheceria em qualquer lugar. Em qualquer momento. Mesmo sem enxergar. O silêncio caiu por um instante. E então a voz falou novamente. Mais suave. Mais próxima. Mais humana. Sou eu. Antônio apertou o bastão com força. Seus dedos tremiam levemente. Não de medo, mas de memória. Aquilo não estava apenas imitando. Estava tocando algo dentro dele. Algo antigo. Algo que não se apaga. O agricultor então falou com a voz baixa, mas firme. Você não é. O silêncio respondeu. E então a presença hesitou. Pela primeira vez. Pequeno, mas real. Aquilo não sabia lidar com negação. Não sabia lidar com alguém que não aceitava a imitação. A voz então tentou novamente. Mudando o tom. Ajustando a emoção. Melhorando. Você sente falta. Antônio fechou os olhos. Aquilo era verdade. E era exatamente por isso que era perigoso. O agricultor então fez algo que quebrou tudo. Ele deu um passo à frente. Em direção à presença. Sem medo. Sem recuar. Sem hesitar. O som da madeira respondeu forte. Real. Vivo. E dessa vez, não houve imitação. Não houve resposta imediata. Apenas silêncio. Antônio então falou com firmeza. Você só copia o que ouve. O vento voltou a soprar levemente. Como se o mundo estivesse voltando ao normal. Mas aquilo ainda estava ali. Parado. Tentando entender. O agricultor continuou. Mas não sabe o que é ser. A presença tremeu. Não fisicamente. Mas no som. Pequenas falhas começaram a surgir. A voz tentou se manter. Mas não conseguiu. Ela se quebrou. Se misturou. Voltou a ser múltipla. Desorganizada. Imperfeita. Como no início. Como algo que ainda não estava pronto. Antônio permaneceu firme. E então deu o último golpe. Você nunca vai ser ninguém, enquanto só tentar ocupar o lugar de alguém. O silêncio caiu. Profundo. E então a presença desapareceu.